gente, tudo bem com vocês? Eu quero falar de algo que aconteceu comigo. Mas antes de explicar o que aconteceu comigo, eu quero falar com vocês porque eu vou falar pra vocês sobre isso. Porque eu não estava pensando em compartilhar isso. É algo pequeno que aconteceu comigo. Não é assim, uma cura extraordinária, não é algo assim, que eu posso dizer assim, foi sobrenatural pra mim. Foi algo assim que Deus mostrou assim que eu posso confiar nele em tudo. Deus mostrou que ele estava comigo e aumentou a minha fé, sabe? Muito mais em Jesus, muito mais no que ele pode fazer com a minha vida. Mas eu quero, antes de estar falando assim, que estou compartilhando com vocês para passar sobre isso, que com a minha experiência aumentou a minha fé. E infelizmente muitas coisas na igreja, muitas pessoas ainda não conseguem ver o poder de Deus, não conseguem ver que Deus é o mesmo de que foi ontem, que foi antes, que foi no passado, ele continua sendo o mesmo. Muitas pessoas ainda não vê isso, não acreditam, e até eu costumo até olhar assim, porque falta muitas igrejas assim ser ativada nisso, no poder de Deus, sabe? Porque eu sinto e vejo isso do Espírito Santo, porque ele quer se manifestar dentro da igreja, mas nós também temos que deixar ele ser manifestado em qualquer lugar, seja no hospital, seja em nossa vida, seja em nossa casa, sabe? E assim, para as pessoas que estavam à minha volta não entenderam nada, mas foi algo que aconteceu em mim, sabe? Dentro de mim. E porque foi coisa, como eu falei e escrevi aqui, ou melhor, como eu escrevi aqui, foi somente 10 segundos. Então, 10 segundos, a pessoa pode estar falando assim, não foi nada, não é? Mas pra mim foi muito. E eu quero falar isso pra vocês, esperando que também aumente a sua fé. Aumentou muito a minha sobre a parte de cura, sobre o que Deus quer fazer na igreja, o que o Espírito Santo quer fazer em nós, e que sejamos luz para a vida das pessoas e não trevas. Então, comigo foi bem assim. Eu fui tirar simplesmente meu sangue, fazer alguns exames numa clínica. Então, quando eu fui nessa clínica, eu já tinha ido. Eu fui pela segunda vez por conta de que precisava, porque eu tô tentando tirar a residência aqui nos Estados Unidos, e aí acabou o sangue que eu tirei, todos os exames que eu fiz, acabou dizendo que não valia mais. O advogado chegou a falar que eu teria que fazer de novo esses exames, porque demorou 2 meses para entregar outra coisa para ele. Então ele falou que os exames médicos já não valia de nada. Então eu tive que fazer tudo de novo. Então quando eu fui fazer de novo, eu tava assim, eu sempre fico um pouco assim nervosa pra fazer exames, assim, tirar sangue. Eu não gosto, eu até viro o rosto, eu não posso ver, porque minha pressão baixa e tudo. E da última vez que eu fiz, foi super tranquilo, não teve assim nada alarmante. Mas nessa segunda vez me surpreendeu, porque acabou acontecendo o inesperado. Então, na hora que fui tirar sangue e tudo, não olhei, não cheguei a ter nem dor e tudo, assim. Eu só tava, assim, um pouco apressada, assim, pra terminar logo e ir pra casa. Somente isso. E aí, quando chegou a tirar o meu sangue, eu teria que sair dessa sala pra outra sala. Então, eu somente na hora cheguei a ver, assim, um pouco, minha visão um pouco turva, esperei em torno de 1 minuto a 2 minutos na cadeira para ir para outra sala. Então, quando eu fui para outra sala, eu já estava assim com as vistas um pouco embaçadas e tudo, mas eu estava segurando
a mão do meu esposo e tudo, então foi super tranquilo. Eu também vi as pessoas e tal. Mas foi tão estranho que quando eu fui na segunda sala, quando eu cheguei já entrando na porta mesmo, já passando pela porta, minha visão começou a eu ter perdas, sabe? Comecei a ver bem pouquinho as coisas, depois preto. E aí eu não entendia, sabe? Meus olhos estavam abertos e eu não via nada. Meu esposo me segurou. Eu não sei se ele chegou a me colocar, parece, numa cadeira. Mas eu não conseguia ver nada, sabe? Eu não tava mais nem, assim, situada se eu tava... a minha preocupação na hora era só isso. O que aconteceu com a minha vista, sabe? Então, na hora, primeiro, eu só lembro assim, entre os 2 a 3 segundos, eu só lembro que eu fiquei assustada. Eu ficava tentando, assim, forçando a vista pra tentar enxergar e não enxergava. E depois, a única coisa que eu fiz, eu comecei a falar bem alto. Não cheguei a gritar, não vou dizer gritar. Mas eu falei bem alto o nome de Jesus. Em inglês, né? Jesus, falei eu acho umas 5 vezes. E depois eu falei, meu Deus, umas 3 vezes. E aí quando eu falei 3, quando foi a última vez assim, meu Deus, acho que é a terceira vez praticamente, 3 ou 4. Eu não lembro assim de contagem, mas foi esse o processo dos 10 segundos, sabe? Eu não tenho assim, como cronometrar, sabe? Mas foi algo bem rápido. E quando eu falei, meu Deus, eu só lembro disso, a última palavra minha visão voltou. Então, quando minha visão voltou, aí vem aquele alívio, né? Nossa, passou. Ainda fica aquela coisa assim, passando na cabeça, né? Porque aconteceu isso e tal. Mas eu pude ver isso, assim, que eu pude primeiro pensar na melhor pessoa que iria me ajudar neste momento, que não são médicos, sabe? Que é Deus. Então, que a gente, como cristãos, sabe? Principalmente como cristãos, que a gente possa ter fé nele, que a gente possa sempre segurar nele em todo momento, seja por finanças, seja por dinheiro, seja por saúde, que a gente olhe primeiro para Jesus, porque os médicos não curam. Os médicos ajudam, eles podem sim resolver um problema da gente de saúde, mas tem momentos que tem coisas que eles não conseguem fazer, sabe? Eles ajudam muito, os médicos ajudam, médicos e enfermeiros ajudam muito, muito na parte de saúde, mas eles não podem fazer coisas impossíveis. Tem coisas que eles, até simples, acabam errando, mas Deus não erra, Deus não mudou, e a gente que tem que mudar, sabe? A igreja tem que mudar a postura, a gente tem que ter mais fé, a gente tem que ter mais a manifestação do Espírito Santo, que vem com poder. E eu acho que até isso que eu passei tem um propósito. Eu pensava que, assim, quando eu fui, antes de acontecer isso, eu pensei que seria tudo tranquilo, porque eu já tinha passado. Na minha cabeça eu pensei assim, vai ser tudo normal, vai ser melhor, eu vou estar mais segura, eu já passei por isso, não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes, assim, que eu tava um pouco, assim, preocupada, nervosa, mas eu tava, assim, até segura. E na hora, todo o procedimento, eu falava, não, pode fazer, tudo tranquilo. Eu falava, nunca falava assim, não, deixa eu esperar um momento, nada disso. Então, eu tava assim segura, porque eu já tinha passado por isso. Então, foi um choque pra mim, porque foi a experiência pior do que a primeira, sabe? Eu não esperava por isso, mas graças a Deus, Deus foi glorificado nesse lugar. Eu pude falar, pelo menos, o nome de Jesus para as pessoas que estavam lá, sabe? Elas entenderam porque eu falei Jesus em inglês. Mas no desespero, sabe? Eu não pensei em nada. Só pensava assim, eu quero minha vista de volta.
E graças a Deus, Deus devolveu minha vista. Tem coisas que a gente, assim, não valoriza, não é? A gente acaba não valorizando coisas insignificantes que Deus nos deu, que é a nossa visão, nossa audição, a fala, a inteligência. Então, esse processo, isso que eu passei, sabe? Eu dou graças a Deus por isso, porque aumentou minha fé. Porque foi algo que aconteceu comigo, não foi algo que aconteceu com outra pessoa, sabe? E eu pude pensar na melhor pessoa, que foi ele, que foi Jesus. E eu tive a experiência mais, assim, assustadora, mas ao mesmo tempo muito boa por conta de que aumentou a minha fé. Eu pude, assim, pensar muito em Deus, mais do que nos meus dias a dia, que são mais tranquilos, né? E eu pude ver, assim, que a gente tem que valorizar mais as coisas que Deus nos abençoa todos os dias. E a gente acaba não valorizando. E que a gente possa ter mais fé, sabe? Eu tenho mais fé agora para poder curar pessoas, poder curar cegos, poder orar pelas pessoas que estão em estados assim críticos, sabe? Porque Deus manifesta em nós, Deus nos dá saúde, mas a gente também tem que, sabe, olhar para o outro. Deus quer que a gente olhe para o outro. E que essa experiência minha possa aumentar a fé de vocês, tenha aumentado a minha fé para isso, para curar pelas pessoas, para agradecer mais a Deus pela minha vida, pelo que Ele já está me dando todos os dias, sabe? Que parecem assim que a gente não valoriza tanto. Acho que a gente só valoriza as coisas quando a gente perde. Então foi o que aconteceu comigo. Esses 10 segundos eu parei para pensar melhor. Poxa, se não tivesse voltado a minha vista, mas eu pude agradecer a Deus. Deus devolveu a minha vista. Nesses 10 segundos eu só pensava nisso. Obrigada, Senhor, pela minha visão. Obrigada, Senhor, depois desses 10 segundos, né, eu agradecia mentalmente. Obrigada, Senhor, por isso. E parei para pensar melhor sobre o dia a dia da gente, né? Agradecer por cada conquista que eu estou tendo no inglês, que eu estou estudando inglês. E também agradecer mais a Deus por poder adorá-lo. Tenho adorado mais a Ele todos os dias. Tenho tentado adorar Ele por conta de que eu paro e penso assim: nossa, obrigada, Senhor, pela voz. Minha voz não é minha, é do Senhor. Eu tenho muito para te agradecer e é uma manifestação assim minha, agradecendo a Deus toda vez que eu louvo, sabe? Porque a voz que Ele me deu, eu quero todos os dias estar agradecendo por isso, pela audição, pela visão, sabe? Que graças a Deus somos saudáveis, mas tem pessoas que infelizmente ou perderam, nasceram, né, normal, mas acabou perdendo, ou com a idade também. Eu já ouvi casos assim de tinha 10 anos, estava super normal a criança e depois do nada perde a visão, perde a audição, perde a fala, né? Mas que a gente possa aumentar a nossa fé, que a gente possa estar mais unido com Deus, que a gente possa estar mais deixando a manifestação do Espírito Santo em nós, porque o Espírito Santo quer curar, o Espírito Santo quer restaurar vidas, e o Espírito Santo vai usar a gente, sabe? Nós, como cristãos, a gente tem que buscar mais a Deus para a manifestação do Espírito Santo acontecer em nós, para as outras pessoas que precisam da ajuda de Deus, sabe? Que precisa de uma cura, e que a gente sempre esteja com essa vontade de curar a pessoa, de ajudar os outros e buscar a Deus para a manifestação do Espírito Santo acontecer em nossas vidas, para ajudarmos outras pessoas, sabe? Então, gente, eu quero terminar esse vídeo por aqui, falei bastante, mas até a próxima, espero estar fazendo outros vídeos. E
Fique com Deus e não percam a fé em Jesus. Tchau.